O que você não domina, você tem que se preparar, né? Mas eu acho assim que é muito importante que você saiba o básico, pelo menos, de tudo, né? A gente brinca, né? Jornalista é um especialista em generalidades, né? Não conhece nada aprofundado, mas sabe um pouquinho de tudo. Então, eu acho que esse é o elemento fundamental. Você está sempre bem informado. Como é que a gente consegue isso? Olá, está no ar mais um episódio do Foca na TV. Eu sou Renata de Andrade, ensino jornalistas e estudantes de jornalismo a conseguirem um emprego na TV, e o bate-papo de hoje é sobre reportagem. É com grande honra que eu recebo aqui meu colega, meu amigo. Trabalhamos muito tempo juntos, Wilson Kish, repórter da RPC afiliada da Globo. Kish, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Quer dizer que vocês estão com uma ótima professora aqui. Anotem tudo, guardem tudo. Kish, valeu. Kish, é o seguinte, tem muita coisa de reportagem pra gente falar, mas o que eu queria conversar com você nesse período aqui do podcast é como o repórter se prepara para falar sobre qualquer assunto, né? Porque você nunca sabe a pauta que você vai receber no dia. Pois é, Renata, isso assim, eu acho que é um dos elementos mais básicos, né, da profissão, é estar bem informado, né? Acho que a gente não devia nem tocar nesse assunto, devia ir reto, né? Porque quem quer ser jornalista, essa é a primeira condição. Então é preciso ler muito, se informar muito, estar muito antenado a tudo. E ter uma certa disciplina, que como você disse, hoje a gente fala de plantação de soja, amanhã a gente está numa crise política, né? Então, acho que tem essa de se preparar para esse material também, né? Se você souber com antecedência, pesquisar, conversar com fonte, né? Para não ir sem bagagem estofo, nenhuma, né? Sem bagagem para aquele assunto, né? Então, o que você não domina, você tem que se preparar, né? Mas eu acho assim que é muito importante que você saiba o básico, pelo menos, de tudo, né? A gente brinca, né? Jornalista é um especialista em generalidades, né? Não conhece nada aprofundado, mas sabe um pouquinho de tudo. Então, eu acho que esse é o elemento fundamental. Você está sempre bem informado. Como é que a gente consegue isso? Lendo, né? Assistindo vai o sites, jornal. vai para os jornais, né? Lendo, assistindo, ouvindo, conversando, né? Então, eu diria o seguinte, você não consegue ser um bom repórter, ser um bom jornalista, se você não estiver atento a tudo que está acontecendo à sua volta. Não estou dizendo ser aprofundado ou ter as informações de bastidores, mas saber o que está rolando. Imagina, teu chefe fala assim, hoje você vai falar sobre a posse da Assembleia, né? A gente vai conversar com o novo líder da oposição. Quem que é o líder da oposição? Quem que é o líder da oposição? Como assim? Exatamente. Né? Quais são as posições dele? Por que ele pode causar polêmica lá na reunião? Então, é o básico, né? É o básico. Falando em básico, queria que você dividisse com a gente, Kish, um pouco da sua história. Como que saiu de Cambira e foi parar não só no Paraná, mas no mundo, que você já fez várias reportagens aí, até fora do país, né, Kish? Então, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória primeiro. Bom, eu primeiro queria localizar Cambira, né, que muita gente pode não conhecer. Fica entre Boston e Nova York. Cidade pequena, mas muito agradável. Na verdade, é o seguinte, né, meu RG é de Cambira, mas eu saí de lá bebê e a minha cidade de referência é Marília, São Paulo. E eu não sei por que eu escolhi jornalismo até hoje. Eu também não sei. Me perguntaram várias vezes, eu falei assim, olha, um acontecimento, um alinhamento de astros aí. O jornalismo nos escolheu, talvez. É mais ou menos isso. Mas eu sempre quis trabalhar em jornal impresso. Meu sonho era trabalhar em jornal impresso. E aí eu fui fazer faculdade em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Eu me formei lá, trabalhei 6 meses como assessor de imprensa, numa prefeitura. E aí, um dia eu recebi um telefonema de um chefe um ex-chefe da RPC me convidando para fazer um teste. E eu achei muito estranho, assim, porque como muita gente recém-formada ou que está na faculdade, a gente tinha um pouco de, eu diria até preconceito contra jornalistas de TV, sabe? Existe isso, né? Ou existia pelo menos. Não, né? Na minha época de faculdade também. Quem escolhia, a sala era muito dividida entre galera de impresso, galera de rádio, que era sempre uma minoria, e a galera de TV As Estrelas. Exatamente. E assim, era uma falsa impressão assim, olha, quem é de impresso é mais intelectual, é mais
sabe? Fodão. E quem vai pra TV é meio almofadinha, sabe? Só quer aparecer. É, mais ou menos isso. Aí eu falei, tá, eu faço teste, não tem problema, vamos lá, né? E já comecei minha carreira na TV passando vergonha, porque a minha pauta era uma produção de trigo, plantação de trigo, e eu, muito antenado, fui de terno e gravata. Muito bem preparado. Primeira produção, você queria estar bem apresentável, claro. Aí a minha equipe ria, mas ninguém me alertou, sabe? E eu achava que estava arrasando de terno e gravata no meio de uma plantação de trigo, né? Sem ter noção do ridículo, né? Porque você não tinha os códigos, né? Você não tinha os códigos. Ah, trabalhou em TV, terno e gravata. Graças a Deus isso mudou, né? Essa exigência mudou. Mas lá fui eu. Enfim. Aí passei nesse teste e fui trabalhar em Londrina. Acho que um mês e meio depois, o repórter que trabalhava em Foz do Iguaçu, ele era carioca, né? Naquela época, Foz do Iguaçu tinha um peso muito grande assim na rede, né? O repórter que estava lá pediu demissão para voltar para o Rio de Janeiro. E lá fui eu. E passei 8 anos em Foz, um período assim maravilhoso, porque Foz ainda estava para ser desbravada, sabe? Então, e tudo acontecia naquele lugar, e era um movimento Ainda maluco. acontece, né? Ainda acontece, ainda hoje, Fronteira. né? Só que, engraçado, com todo respeito aos meus colegas, né? Mas assim, sabe aquele déjà vu, sabe? Puta, já vi tanto aquilo, né? Ponte para lá, contrabando para cá, e atravessa o rio e faz aquilo, faz aquilo. Eu passei 8 anos da minha vida fazendo aquilo, né? E depois eu vim para Curitiba, passei um breve período em São Paulo, voltei para Curitiba, fui para Cuiabá, Campo Grande e estou de volta ao Paraná. Nossa, viajou. Vamos contextualizar. Eu acho que, daí você me corrige se você achar que não é assim. Eu acho que todo jornalista é repórter. Precisa ter a antena ligada da reportagem. Se ele escolheu ser editor, ele precisa ter a antena ligada da reportagem, porque a gente vai contar histórias, seja na edição, seja na produção, seja na reportagem. Concorda comigo? Concordo, plenamente. Todo mundo tem que ter essa visão, que o produto do telejornal é a matéria, a reportagem, é o link. Então, todo mundo tem que estar alinhado nisso, né? Então, todo mundo está pensando no mesmo produto. E você que foi editora, né, Renata? Você sabe muito bem, assim, que como funciona bem quando a equipe está entrosada, né? Que ela sabe do que está fazendo, qual a importância, por que aquela placa que tem uma informação ali é importante, porque a coisa flui, né? Sim. O repórter cinematográfico, ele também precisa saber o básico do que ele vai fazer. Claro. Né? O repórter nem se diga, e o editor também precisa saber até a linguagem que ele vai imprimir, né, naquela narrativa para escolher as imagens. Então, quando está tudo entrosado, né, a coisa fica maravilhosa, o resultado final é maravilhoso. Você fez, né, cansou de editar matérias muito bacanas em que a equipe estava ali alinhadíssima, né? Então, é preciso sim, sabe, em qualquer função que você esteja ali, você tem que estar sabendo o mundo à sua volta, Sim. né? E é um trabalho de equipe muito mais forte da equipe de rua. Você passa o dia todo de trabalho com seus colegas da equipe de rua, que hoje está um pouco mais reduzida. Então, normalmente é você e o repórter e o repórter cinematográfico, e às vezes um auxiliar. Você imagina quando eu comecei a trabalhar, eram 4 pessoas na equipe. Era o motorista. O motorista nem descia do carro, sabe? Ele nem descia do carro. O motorista, o assistente que ajudava com iluminação e áudio, o repórter e o repórter cinematográfico. Que luxo, né? Não, e hoje a gente vê repórter sozinho entrando com o celular fazendo link ao vivo. São outros tempos. Exatamente. Mas como que funciona? Eu sentia muito isso na edição, quando eu sabia exatamente quando o repórter não tinha conversado com o repórter cinematográfico. Porque o repórter fala A, o repórter cinematográfico grava B e o editor chora na hora que... Sim, é um drama, né? E essa também é uma das lições que a gente aprende, né? Lá atrás, que texto casado com imagem, né? Então, o meu jeito de trabalhar, né? Claro que a gente vai se adaptando, mas assim, imagens básicas eu não peço,
né? Ele lê a pauta e se sabe fazer. A gente supõe que o repórter cinematográfico também leu a pauta. Então, as imagens gerais do estúdio onde nós estamos gravando, a imagem do rosto da Renata, a imagem da boca dela perto do microfone, não sei o quê. Agora, se eu preciso de uma coisa muito específica, eu preciso falar com ele. Que às vezes eu quero, né, fazer uma frase de efeito, qualquer coisa. Olha, eu quero a mãozinha da Renata mexendo ali, que ela me parece um pouco ansiosa, sabe? Sim. Eu quero o nosso amigo técnico de som aqui movimentando, né, as teclinhas ali. Então, isso precisa ser falando, olha, faz para mim isso, faz para mim aquilo, né? Eu quero o olho da Renata piscando, porque eu vou, né? Fazer um texto sobre isso. Numa piscada, a Renata mudou de carreira. Ai, gente, que sensacional. Né? Então, já tá fazendo texto da reportagem. Mas, então, imagina, assim, você pode, lá na hora da edição, você pode cobrir com uma imagem da Renata, mas não vai ter o mesmo charme, né? Imagina a Renatinha editando lá e ela coloca aquele slowzinho na piscada do olho. Percebe como muda, né? Como dá charme, como dá, né? Fica mais gostoso. E da mesma forma, ter essa abertura do repórter cinematográfico falar para você, Kishi, repórter, eu fiz uma imagem sensacional. Consegue fazer um texto para encaixar nessa imagem? Acontece também, né? Eu trabalhei com um repórter cinematográfico brilhante, vou até dar o crédito, que é o Jean Ribeiro. Depois ele fez carreira na Globo, Record, enfim. E o Jean era muito disso. Ele era genial, ele tinha um domínio da narrativa incrível. E ele cansava, ele chegava assim, ele tinha um jeitão meio malandro, ele falou assim, moleque, a imagem eu já tenho, agora você se vira com off, sabe? Que legal. Cara, e as imagens dele eram tão boas que ele conseguia inverter. A gente tinha que escrever para as imagens dele, sabe? Ele falou assim, olha aqui, esse take que eu consegui. O que você consegue fazer com isso aqui? Olha, se você abrir com essa imagem aqui, não sei o que, aí você... Olha o desafio, né? Sensacional, né? sensacional. Então, isso... Eu particularmente gosto muito, né? Porque se ele fez essa imagem, ele tinha uma intenção, ele caprichou, então é legal, é um desafio, né? Você olha ali e fica pensando, como é que eu vou aproveitar isso? E agora? Como é que tá? Né? E o Jean Ribeiro, na passagem, que é aquele momento em que o repórter aparece com o microfone na mão e tal, ele dava uma olhada no ambiente e ele falava, olha, a imagem é essa aqui, a passagem é essa aqui, nós vamos gravar isso. Eu vou sair lá daquele cantinho, eu vou passar pela Renata, pego a câmera, o microfone e chego até você. Naquela época, acho que você é muito jovem, Renata, você não sei se pegou essa fase, mas assim, quanto mais movimentada a passagem, mais criativo era o repórter, mais bacana. Então, media-se o repórter pela criatividade da passagem. Né? Então, ele, em uma olhada assim, ele já sacava o que a gente ia fazer. E aí fala, moleque, agora se vira com o texto. Agora se vira com o texto. E é um desafio, né? Porque às vezes você sai preparado para escrever num estilo que você já escreve e o repórter cinematográfico te desafia, fala, não, eu tenho essa imagem aqui, e aí? Então, outra coisa que é legal é o seguinte, não é descrever a imagem, que fica muito óbvio, né? Fica muito óbvio, mas dar um certo charme naquela... Não, né? como editora, eu tenho que dizer que, às vezes, o repórter esquece que tem imagem. Daí ele não é rádio. Porque exatamente isso que você falou, se ele vai lá e descreve a imagem perde o seu papel ali, né? Então, exatamente. Acrescente uma informação àquela imagem. Às vezes, assim, vou falar o óbvio de novo, mas... Poxa, o carro bateu ali na esquina, né? E quebrou o vidro, furou o pneu, o capô subiu. Aí, no texto, o carro bateu, o pneu furou, o vidro estilhaçou. É a imagem, né, de cada coisa. Exatamente. Então, calma, nós estamos vendo, né? Não precisa ser tão literal assim, né? O carro ficou desse jeito, pronto, resolveu. O carro ficou desse jeito. Né? Resolveu. Mas então, e eu não estou dizendo que isso às vezes não seja importante, porque às vezes, por exemplo, né? Para chamar a atenção. Um texto de documento. Não, daí tem que ser literal, daí você tem que falar o que está escrito. Aquela ordem linear, né? Que a pessoa fez tal coisa, né? Os acontecimentos, sim. Mas estou dizendo de forma geral, né? Que você não precisa
descrever tudo que está ali, né? Acho uma forma diferente de contar essa história, De contar né? a história. Me perguntaram essa semana, Kish, se o repórter sempre deve seguir a pauta. Não. Nunca não. Às vezes, né? A gente supõe que a pauta foi muito discutida na redação, né? O produtor sugeriu, coordenação avaliou, chefia disse ok, o editor quer o VT, ia lá, a pauta, tá lá, teu roteirinho para seguir. Ótimo, né? Vamos lá. Mas é dever, obrigação, uma imposição para o repórter mudar essa pauta na rua. De preferência para melhor, né? Então, quantas vezes, e você própria, né, na edição deve ter percebido isso. Que o resultado final é completamente... Mas a pauta, então quer dizer que a pauta é ruim? Não, claro que não. É que a pauta foi feita antes da equipe estar na rua. Então, é óbvio que alguma coisa vai mudar. Exatamente. E tomara, né, que aconteça tomara que mude. isso. Poxa, às vezes você vai para a rua com uma pauta muito simples. O famoso buraco de rua, né? Mas chega lá, sabe, a dona de casa se emociona, ou ao contrário, se revolta e faz um discurso, né, que te toca, que sabe, que impressiona. Poxa, gente, ó, a pauta aqui tá legal, né? A dona aqui que estava sem água, ela tá com 200 garrafas PET aqui dentro de casa, né? Para armazenar água. Ou a família tem 10 crianças. 10 e como? crianças. Imagina. Sabe? Então, é obrigação do repórter. Fala, gente, vamos virar essa pauta aqui, né? Vamos acontecer, vamos dar mais tempo, né? Vamos contar outra história, né? E pode acontecer o contrário também, né? Às vezes você está com uma puta pauta lá, né? Uma situação descrita ali maravilhosa, chega lá na rua, não é aquilo. Imagina, você pode ter feito uma pauta do buraco de rua, que o buraco tá fazendo aniversário, 1 ano de aniversário. Sim, você chegar lá, a equipe da prefeitura acabou de tampar o buraco. Sim. A notícia virou. Continua sendo notícia? Talvez sim, depende do que tiver de mais importante no cardápio do jornal, enfim, mas tudo pode mudar, gente. Jornalismo é dinâmico demais. E eu acho legal, muito legal virar a pauta na rua, sabe? E eu gosto de fazer isso, sabe? Eu ligo, proponho, sugiro. Eu vou dar um exemplo prático. Esses dias a gente tinha uma pauta que falava sobre mudança no atendimento do serviço de atendimento ao consumidor, da SACS, né? Que agora eles tinham um prazo para atender o consumidor e tal. Aí eu fui, minha pauta era uma mulher que tinha um vídeo reclamando do forno dela que não funcionava, e ela tá puta da cara porque a loja não trocava, né? Vídeo ótimo. Nossa, só esse vídeo aqui já garante a reportagem, né? Segunda fonte, Procon, né? Aí, cheguei lá, Cláudia né? Silvano. Cláudia Silvano, grande Cláudia Silvano. Parabéns pelo seu pijama, são lindos. Como tem pijama diferente? Aliás, que coleção, né? Imagina o closes da Cláudia Silvano. Aí, Cláudia, eu tô com esse problema aqui. Ela falou assim, ok, Kirsch, mas essa regulamentação para esse serviço aí é para serviços regulamentados pelo governo. Celular, telefonia, TV a cabo, plano de saúde. Não se encaixava. Não, né? para as lojas Bahia, para as lojas Americanas, né, para Magazine Luiza. Opa! E agora, né? Derrubamos a pauta? Não. Não, é uma informação. Todo mundo tem problema como essa entrevistada tem e acha que vai ser coberto por isso. Exatamente. O que a gente fez? Tá, Cláudia, então mas vamos fazer o seguinte. Vamos gravar, então, né? Grava sobre as novas orientações pra gente aqui, tal. A mulher do forno a gente não vai aproveitar, obviamente. E a gente vai lá no calçadão. Cara, quem que não tem problema com TV a cabo? Com cartão de crédito, com plano de saúde, com internet, né? A gente foi ali no calçadão, assim, gravamos 10 entrevistas em 5 minutos, né? Pessoal, puto da cara. E a gente virou a pauta, sabe? Então, puxa, não é o que a pauta previu. Caiu. Não é o que a pauta tinha previsto. Ok, mas... né? Este não é um problema. Você, repórter, equipe de reportagem, chegar lá e não ser o que está na pauta, não vai fazer a pauta cair. Pode ser que sim, pode ser que caia. Mas o papel do repórter é abrir os olhos e falar, tá,
Se não é isso, o que que é? Né? E essa nova informação pode virar um VT, pode virar um link, pode virar uma nota. Sim. Porque às vezes o repórter fala, não dá reportagem, só dá uma nota, tchau. Não quero saber. Não, né? Divida, né? Compartilhe, né? Ó, tô com essa situação aqui, o que a gente faz? O que você rende? Então, Renata, você deve ter presenciado milhares de vezes isso. Estava prevista uma nota. Chega lá, a coisa aumentou. Vou dar outro exemplo. E me perdoem tanta autorreferência. Mas eu estava em Araucária fazendo uma pauta que não tinha nada a ver com coisa de prefeitura. E na volta o tempo fechou, assim, mas de repente, sabe? Escureceu, eram 4 horas da tarde. Não sei se vocês já viram aquele semáforo que agora acende todo o poste, assim, já viu, né? Só que só à noite, né? Para orientar os motoristas. 4 horas da tarde, o semáforo todo ele aceso. De tão escuro que tá. De tão escuro. Fiz um videozinho com o celular. Tava eu e o repórter cinematográfico. Fiz um videozinho com o celular e mandei para nossa apresentadora, a Ellen. Falei, Ellen, acho que vale uma imagenzinha para o seu mapa-tempo, quando ela mostra a previsão do tempo. Ela falou, oba, vou usar. Andamos mais uns 500 metros, cara, um aguaceiro, um dilúvio, assim, carros com alerta, né, circulando na rodovia com pisca-alerta, e outros parando no acostamento. Fiz o videozinho, Ellen, mais uma. Olha só. Tá. Andamos mais uns 2, 3 quilômetros, um acidente. Carros bateram ali por causa da chuva. Já deu um VT, já. Não, aí, Ellen, mais uma imagem pro seu mapa-tempo. Aí nós chegamos num lugar que tinha um monte de carro boiando, uns motoqueiros parados, desesperados para ajudar um cara que o carro já estava saindo, sabe? Nossa. E motoqueiros saindo pelo acostamento, pelos canteiros centrais, uma zona. Falei, gente, agora não é mais nota, não é mais gigizinha para o mapa-tempo. Nós fechamos um VT. Agora é o VT que abre o jornal, talvez. Foi exatamente Abriu? isso. Aí nós corremos lá para um bairro da SIC lá que costuma inundar, sabe? Fizemos a entrada ao vivo de lá, chamamos aquela reportagem, fechamos de lá. E para nossa sorte, ainda no fecho assim, da nossa entrada ao vivo, sai um morador remando com a porta, assim, sabe? Se vocês procurarem nos arquivos, tem, sabe? Eu vou colocar o link depois na descrição, vou procurar. É muito engraçado, assim, que o cara sai remando com a porta de casa, assim, sabe? Então, é isso. Assim, eu acho que ela é dever, sabe? É dever da gente observar essa coisa, ter esse olhar, né? Tentar separar o que é uma coisa muito simples, o que pode chamar a atenção. Então, sim, a gente precisa estar com isso bem calibrado na rua, sabe? Sim, e conversar bastante com a redação, né, Kish? Eu falo como editora que o papel do editor não é ficar sentado esperando o repórter voltar da rua com isso. Então, tanto o editor tem que conversar com o repórter durante todo o dia e o contrário também. O repórter ele fala, olha, editora, não é mais isso, trocou, converse aí. Porque o editor, querendo ou não, ele é a ponte, né, da rua para a chefia, para o editor-chefe que está cuidando do jornal. Sim, e o editor, né, é muito bom, e você tem, Renata, essa capacidade, e isso é muito bacana, de falar assim, olha, e se a gente fizer uma ilustração aqui, essa arte? E se essa arte for assim, assim, assado? Olha, isso aqui está meio ruim de imagem, e se a gente fizer, né, uma arte que explica melhor isso aqui? E se a gente começar a reportagem contando primeiro o que aconteceu e depois a gente recupera a história, né? A gente inverte a narrativa. Então, é muito legal. É muito bacana. A matéria é construída a muitas mãos, né? Muitas mãos, gente. E como eu disse lá atrás, quando essas mãos elas estão entrosadas uma em cima da outra, vamos lá, funciona muito bem. A gente vê no ar. Sim, a gente vê no ar. Sabe? E eu digo também para quem quer ser editor, confie no que o repórter diz, porque não é você que está na rua, é o repórter que está na rua. Então, se o repórter fala assim, editora, isso daqui não vale nada. Gente, não vale nada. Se Como ele assim? falar, Olha, a pauta está dizendo que vale, olha aqui o que está na então, pauta. Então, assim, não é você que está lá, editor, porque tem uma coisa muito estranha que aconteceu durante todos esses anos que eu fiquei na edição, que eu encontrava as pessoas na rua e eu falava, oi, tudo bem? Porque eu conhecia aquelas pessoas. Daí depois eu ia reparar que eu falava, gente, eu conheço essa pessoa da onde? Porque eu editei uma entrevista dela.
isso me fez querer ir um pouco pra rua também. Porque a gente fica tão isolado na redação e a gente não conversa com as pessoas que eu começava a dar oi pra pessoas que, cara, elas não tinham ideia de quem eu era. Mas, eu editei uma entrevista sua, escutei você falar sobre tal coisa há muitos minutos. Você conhece a Cláudia Silvano pessoalmente? Não, mas ela já é minha amiga. Você vai passar na rua, né? Claro. Bom, olha, jornalista não perde esse vício, né? Mas você fez isso naquelas viagens para a África. Você foi meio produtora, você foi meio repórter, quando né? tinha uma oportunidade, eu ia pra rua gravar, aparecendo ou não, porque é isso que a gente falou, né? Você precisa fazer uma coisa muito bem. Então, assim, a minha primeira função era editora. Aquilo eu tinha que dominar, eu queria ser a melhor editora. Mas eu também queria ter uma noção de reportagem, porque eu sabia que ia me ajudar na edição. Eu também queria saber como que é produzir. Porque a gente escuta a gente falando mal de produtor o dia inteiro na TV. Gente, mas é uma função muito difícil, muito ingrata de produção. Muito. E eu descobri isso depois que eu tentei fazer várias produções de quadros e reportagens especiais. E falava assim, meu Deus, como é difícil. Agora, imagina isso no dia a dia, né? Você precisa... a turma que vai fazer o Jornal da Tarde está toda ralando lá agora e precisa ter 2 pautas para cada repórter à tarde. Então, exatamente. Então, tem muita fonte, muitas ideias, muitas sacadas, né? Eu só queria voltar atrás, Renato, hora que você falou assim, de confio no repórter, né? Isso é bom e quase sempre funciona, mas eu também tenho um caso assim, que é bem emblemático disso. Eu tinha sido enviado para a Colômbia para cobrir uma crise política e a gente se hospedou num hotel que ficava exatamente de frente para a praça onde aconteciam as manifestações. Então a gente cobria e acho que se for procurar nos arquivos ainda tem. Eu costumava gravar as minhas participações da janela, sabe? O repórter enquadrava lá e agora nesse momento, né, os manifestantes estão aqui, não sei o quê, porque estava muito violento, né? Tinha tiro, porrada e bomba lá. E aí eu lembro que o editor lá do Rio me ligou e falou assim, Kirsch, as agências estão dando que a manifestação aí complicou, que tem feridos, mortos, não sei o quê. Aí eu... Não, tá tudo calmo. Não, mas as agências estão dando aqui, que sabe, diz que na praça tá confusão. Deixa eu olhar pro lado de lá. Não, tudo calmo. Mas como assim? As agências internacionais estão falando isso. Você vai confiar nas agências internacionais ou você vai no repórter que vocês pagaram uma grana para pegar um avião, um hotel e tá aqui, né? Então, poxa, eu tô de frente para o que está acontecendo, né? Falei, pode ser outra praça, pode ser outra cidade. Aqui não está acontecendo nada, né? Mas aquilo, né? O cara tá lá no Rio de Janeiro lendo uma agência internacional e pode levantar essa dúvida. Putz, será que o repórter não tá perdido, não tá dormindo lá? Tá lá fazendo o quê? Não tá vendo a porrada no meio da praça? Kirsch, um último assunto, porque, meu Deus, é ótimo conversar com jornalista, né? Porque o papo vai, a gente fala um monte. Eu queria falar sobre relatório de reportagem. Por que eu queria que você falasse isso? Porque de todos os repórteres com quem eu trabalhei, eu não tô aqui puxando o saco, não é porque você tá aqui, você tem o melhor relatório de reportagem. Eu sinto em você, assim, que você, a partir do momento que você pega a pauta, até o momento que o jornal, que a sua matéria foi pro ar, você tá envolvido. Então, você não chega da rua e fala, editor, se vira aí. Você tá envolvido até na hora que o jornal tá no ar, você vê a sua matéria no ar, depois a gente ainda discute o que você fez, o que foi editado, o que saiu do ar. Então, assim, qual é a importância para você de um relatório de reportagem? Ele tem 2 aspectos, Renata. Um dele não muito nobre, que é um pouco de controlar a produção, sabe? E a outra, assim, de gentileza, sabe? Porque, sabe, eu costumo gravar muito. Eu gravo entrevistas longas até eu perceber que eu consegui alguma coisa. Agora, você imagina, você, né, eu vou gravar com 3 pessoas, 4 pessoas, 10 minutos, 12 minutos cada uma, aí eu chego lá às 5 horas da tarde, né, deixo um relatório meio pronto e falo assim, tá aqui, né? Ou como eu vejo, né, muita gente assim, fala assim, entra trecho em que ele fala não sei o quê. Agora fala o médico. Não, agora fala o advogado. Quando fala o assunto que ele previu, ainda falo, nossa, graças a Deus ele colocou o assunto, porque às vezes nem o assunto fala. Fulano fala sobre a parte que ele fala que ele não gostou daquilo que aconteceu. Exatamente. Aí mas você tem que escutar procurar tudo. esse trecho. Tem que procurar o entendeu? trecho. Então, eu procuro fazer isso quando dá tempo, né? Mas eu vou lá, quando eu tenho tempo, eu ouço tudo, anoto os trechos e a gente, para quem não é do meio, né, o equipamento te dá o tempo certinho, né,
de onde começa e onde termina o trecho, eu separo e indico no relatório de reportagem, né? E se eu quero, por exemplo, um som específico, né? O passarinho cantou lá, não sei o quê, também procuro lá e coloco. Se eu estou na rua, e hoje é mais comum isso, né? Tá cada vez mais comum, eu peço para o cinegrafista reproduzir para mim dentro do carro, né? E se eu não tiver tempo, pelo menos eu falo assim, gente, essa entrevista que eu quero, que eu sugiro, ela está no final, vai direto para o final. Ou depois que ele fala tal coisa, entendeu? Se é no desespero. Mas eu acho assim, primeiro para facilitar o trabalho dos colegas, né? Para facilitar. E outra, que eu tenho um defeito também, que é de fazer coisa casadinha, né? Que você deve ter sofrido muito com isso, né? Você deixa aquele trecho de entrevista que ele tem que casar perfeitamente com o teu texto. O começo da sonora tem que encaixar exatamente. E se precisar cortar? Às vezes você compromete, você já deve ter derrubado um monte de off, né? Ou trocado entrevista. Porque às vezes, isso sabe, você falou de confiar em repórter, mas a gente também tem que confiar no tino do editor. Sabe? Porque às vezes você achou que ficou legal, sabe, que encaixou perfeitamente, que a sua sacada foi... E às vezes, na hora de montar, não funcionou. E aí os editores, o pessoal que está montando lá, eles têm essa capacidade. Falam, putz, Kirsch, muda esse texto aqui, porque eu encontrei um trecho melhor de entrevista, né? Sim. Ou muda teu texto, teu off, porque não ficou legal, não funcionou. Né? Então, essa troca é muito legal. Ou a gente também está de olho no jornal como um todo. Então, Kirsch, a sua matéria começa depois da outra. Então, eu vou fazer um gancho na cabeça. Então, vamos começar o texto daquele jeito. Exatamente. Porque eu estou de olho no que vem antes da minha matéria. Exatamente. Não tem coisa mais chata, né? Pelo menos pra gente que é do meio, né? De repetir, né, Renata? Tem a cabeça, né? Que é o texto que o apresentador lê. E aí, o primeiro trecho da reportagem é coisa igual, né? Isso acontece, às vezes, pela correria, mas é muito chato, né? Os deputados estaduais tomaram posse ontem na Assembleia, né? E foi um evento muito concorrido. Aí começa o texto lá. Os deputados tomaram posse na Assembleia num evento muito concorrido. Por isso que o repórter tem que pensar na cabeça também. A cabeça já é o VT, gente. A cabeça já é o VT. Exatamente. Né? Lá vai outro exemplo, Renato. Eu lembro de no auge da pandemia, não sei se você já estava com a gente ainda, de uma mulher que fez máscaras e distribuiu no prédio inteiro. Não me lembro. Então ela era uma costureira aposentada já. E um condomínio enorme, assim. Depois ela sentou na máquina dela e fez máscara. E entregou com um bilhetinho, deixou na porta de cada apartamento com um bilhetinho pedindo para as pessoas se protegerem, etc. Né? Lindo, né? E o nome dela era Brasileira, não sei das quantas. Olha só. Brasileira. Aí eu quis fazer uma brincadeira com a generosidade do brasileiro, né? E combinei lá com o editor, né? Então eu fui contando a história dela, né? E só no final eu revelaria o nome dela, né? E aí não podia entrar tarde. Gesto, né? De uma brasileira, né? Gesto de uma cidadã que carrega no nome, tal. O que aconteceu? A edição perfeita, né? Aí chega na hora de colocar no ar, o diretor de TV, primeiro crédito dela, Brasileira, da Silva Gomes. Matou a reportagem. Viu só como tem muitas etapas, então assim, é muita gente envolvida e tem que estar todo mundo alinhado para dar certo o que a gente pensou. Que pena. Mas a matéria deve ter ficado linda da mesma forma. Ficou com o spoiler ali logo no começo, mas ficou. Kish, sei que vai ser difícil essa pergunta que eu vou te fazer, mas eu queria que você rapidamente desse dicas para quem está pensando em ser repórter. Aí você escolhe se você quer dar dica de entrevista, dica geral, dica do que você imagina que um jornalista tem que ter para ser um bom repórter. Um bom repórter de TV. De TV. Tá, bom, eu acho que hoje as coisas mudaram muito, né? Você não precisa mais... a gente falava de intimidade com a câmera, né? Que a gente tinha um jeito muito engessado de fazer. Mas é legal que você tenha essa capacidade de se comunicar, de comunicar com firmeza, né? Então, se você vai trabalhar em TV e é muito tímido, eu sugiro que você procure uma fonoaudióloga, né?
faça um treinamento, porque a voz é muito importante, né? A entonação, a sua narração ela vai ser convencer ou não as pessoas daquilo, né? E às vezes a pessoa ela é uma ótima jornalista, mas ela não consegue se comunicar. Quantos editores, quantos produtores a gente tem que não são excelentes jornalistas, mas na hora de se comunicar, né? Então, se você é muito tímido e quer trabalhar em TV, procure uma fonoaudióloga, faça um treinamento, né? Para que você, sabe, você pode empunhar um microfone, você não pode falar morrendo, né? Ai, gente, hoje a prefeitura vai fazer isso, a prefeitura vai aquilo. Olha, a polícia fez uma operação agora cedo, sabe? A gente quer ação, a gente quer força, a gente quer se conectar com aquela pessoa, né? E a segunda, tão importante quanto, é estar antenado a tudo. Gente, jornalista precisa de referência, precisa de bagagem. Como é que você vai construir uma reportagem, né, sem ter outras referências? Olha, como aconteceu com 10 anos atrás, ou com fulano. Você pode fazer, não estou falando aqui trocadilho vulgar, nada, mas você pode fazer uma referência bacana com um filme, com uma novela, né? Hoje virou chavão, não usem, mas, né, uma mulher à beira de um ataque de nervos, né? Já foi a época, né? Velozes e Furiosos. Sabe, essas brincadeiras com texto, elas podem acontecer e vai mostrar que você tem referência, que você conhece aquela obra, que você sabe. E vai te aproximar do telespectador. Exatamente, vai enriquecer o seu texto. Repetindo, não pode ser uma coisa vulgar, né? Chavão, sim, né? Sim. Mas é legal que você tenha referência de livro, série de Netflix, série do Amazon, blogs, né? O blog da Renata, tudo que você puder, a gente vai trazer. E nós estamos terminando? Estamos terminando. Eu estou muito envolvido agora com uma filosofia africana que chama Ubuntu. E a frase que resume assim, essa filosofia, né, que prega a generosidade, né, entre as pessoas, é: eu sou porque nós somos. O que ela quer dizer? Que, né, a minha pessoa é resultado de tudo que está ao meu redor, de tudo que eu aprendi, né, de todo o conhecimento acumulado pelas outras pessoas. Eu sou resultado da interação com a Renata, eu sou resultado da interação com meus cinegrafistas, sou resultado da interação com meus chefes, sou resultado da interação com os filmes que eu assisti, com os livros que eu li. Então, profundo, né? Profundo. Então eu tô aqui pensando, tô aqui refletindo justamente sobre isso. Não, e é ótimo, porque levando essa filosofia pro lado profissional, você é resultado... Jornalismo é um trabalho em equipe. Sim. Então, assim, você e o seu produto vão ser resultado de todo mundo que está envolvido naquilo. É isso, gente. Perfeito. Assim, tenham fé, se aprofundem e sejam generosos. Ai, perfeito. Kishi, obrigada. Obrigada por separar um tempinho corrido da vida de um repórter, de um jornalista, para estar aqui dividindo esse conhecimento com a gente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Renata. E sabe que no começo da minha carreira eu tinha muito essa curiosidade, né? A gente entende essa curiosidade. Que privilégio meu, né? Hoje estar podendo retribuir, estar aqui do outro lado. Então, faço isso de coração. Ai, valeu, gente. Então, se vocês querem saber mais sobre os bastidores, rotina, dia a dia de trabalho de repórter, apresentador, produtor, editor, me siga nas redes sociais, @RenataNDR no Instagram, @Renata.focanatv no YouTube, no Facebook também. Todo dia eu coloco alguma dica que eu espero que esteja sendo útil para vocês. Valeu!